Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2014. Está no ar mais um TVU Notícias, aqui pela TV Universitária. Nos meses que antecedem as festas de final de ano, a indústria e o comércio sempre se preparam para suportar a demanda do consumidor e contratam trabalhadores temporários. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, só este ano o setor pretende abrir quase 139 mil vagas. É tradição. Fim de ano e pagamento de 13º movimentam o comércio. O resultado, mais emprego. Em busca de profissionais para atender bem todos os consumidores, o comércio busca aumentar o quadro de funcionários e abre a maratona de contratações. Neste shopping da cidade, 30 vagas foram abertas na administração e mais de 80 em lojas de diversos segmentos. No fim do ano, o pessoal precisa realmente de mais pessoas, por quê? Porque o movimento é maior, né? O pessoal recebe 13º e começa a querer, gastar e tal, então o movimento vai ser maior mesmo, entendeu? Então é mais por causa disso mesmo. Thaís aproveitou o período para voltar ao mercado de trabalho. Ex-auxiliar de atendimento, acaba de ser contratada como vendedora. Eu trabalhava em outra loja como auxiliar de atendimento. Aí surgiu essa vaga de emprego aqui, porque eu já estava parada, já tinha uns 2 meses. E para atrair o trabalhador, além do salário, tem benefícios. O salário é razoavelmente de R$ 823, mais a comissão, né? Dependendo da venda da pessoa e como a pessoa trabalha e consegue atender mais clientes, mais vendas, ela vai ganhar um pouquinho mais. Enquanto o comércio é responsável por 70% da geração de empregos nesta época do ano, a indústria responde por 30%. A boa notícia é que as vagas abertas agora pelos lojistas é para trabalho definitivo e não mais temporário, como acontecia nos anos anteriores. Eu penso que pela dificuldade natural de encontrar um trabalhador que se adequa ao perfil das empresas, né? Então, quando ela já encontra esse profissional, ela já o contrata numa vaga permanente e não temporária. No Cine de Uberlândia, apenas 70 vagas temporárias estão abertas contra mais de 100 fixas. Realidade bem diferente das contratações temporárias realizadas no ano passado. A empresa contratava temporário. Se ele desempenhasse bem a profissão, transformava ele num funcionário permanente. Esse ano já está um pouco diferente, já contrata permanente. Se ele se adequar, ele continua. Caso contrário, aí ele é demitido. Uma pesquisa recente do Senai aponta que a expectativa é gerar 30 mil vagas na indústria este ano, 20 mil a menos do que em 2013. O salário varia de R$ 1.000 a R$ 1.600. Já o comércio, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, pretende abrir quase 139 mil vagas. O salário médio está em torno de R$ 1.140. E a contratação deste tipo de mão de obra que acabamos de ver na reportagem deve seguir as regras legais de modo a evitar que a empresa que contrata esse trabalhador temporário seja autuada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com Lucimeire Zago de Brito, que é presidente da Comissão do Direito do Trabalho da OAB. Boa noite, Lucimeire. Boa noite, Boa Zé noite. Então, eu gostaria que você explicasse para quem está em casa a diferença que existe entre contrato por tempo determinado e contrato para trabalho temporário. Qual que é essa diferença que muitas pessoas confundem? Realmente as pessoas confundem e acreditam tratar-se da mesma situação jurídica, mas não é. O contrato por prazo determinado, ele é feito diretamente pela empresa com o empregado. Ele tem um prazo máximo de 2 anos. Ele só pode ser prorrogado uma única vez. E para isso você precisa registrar na carteira de trabalho, que é um contrato por prazo determinado, e quando for contratar, constar no contrato de trabalho que é determinado. O empregado, ele tem um prazo já fixado para estar trabalhando, podendo ser prorrogado apenas uma única vez. A questão do prazo ser de 2 anos é nos contratos em geral, com exceção do contrato de experiência, por prazo de experiência, que seriam no máximo 90 dias. E aí o que acontece? Quais as situações que o empregador pode contratar? Quando ele tem aí um acréscimo de serviço ou quando ele precisa
A própria natureza da atividade da empresa, ela é intermitente, por exemplo, um restaurante que só abre em período de férias ou altas... alta demanda, alta temporada, por exemplo, no verão, e aí você vai contratar um garçom, um cozinheiro especificamente para aquele prazo, ou quando você tem um excesso na sua demanda, que você precisa não substituir o seu pessoal, mas sim acrescentar, um pequeno acréscimo. E também essa questão do prazo de experiência. Ou também quando você tem uma obra certa, eu preciso confeccionar X peças de roupas, eu não tenho a demanda, a quantidade de pessoas que a minha fábrica necessita, então eu diretamente posso contratar essa pessoa. Já diferentemente do temporário. O temporário, para ele existir, necessariamente precisa haver a contratação da empresa de uma outra empresa, que seria a terceirização, que é uma empresa interposta que vai trazer essa mão de obra para dentro da empresa. Então, você só pode acontecer numa situação que você vai substituir uma mão de obra sua que já existe. Por exemplo, eu tenho um empregado afastado por doença ou por acidente, ou licença maternidade. Nesse caso, antigamente eu só poderia ter um temporário por 6 meses, que seria 3 meses mais 3 meses. Agora, em julho, houve uma alteração recente para esse tipo de situação, autorizando que o temporário permaneça prestando serviço por até 9 meses. E aí eu tenho também uma questão do acréscimo de serviço. Por exemplo, eu vou trabalhar, eu recebi um contrato novo de uma empresa e eu preciso contratar 200 empregados para construir algum projeto da minha empresa. Certo. E aí no meu RH eu não tenho quem faça as anotações nas carteiras desses 200 empregados. Então eu posso contratar uma empresa interposta, uma terceirizada, para ela estar me fornecendo essa mão de obra. E aí o que acontece? O empregador é a empresa terceirizada. Se ela não pagar essas verbas desses empregados, eu como contratante, eu sou obrigada a arcar com os valores dessa rescisão ou de todas as situações que não tiverem sido quitadas ou pagas, inclusive tributárias. Por exemplo, aí já a questão de verbas rescisórias. Antigamente, o temporário, como a lei era de 74, ele não estava equiparado, ele tinha menos direitos. Hora extra de 20%, FGTS não havia. Só que com a Constituição de 88 equiparou-se, então os direitos são praticamente os mesmos. Com relação à hora extra, como é que funciona? É a mesma coisa? Férias proporcionais aos dias trabalhados? Tem isso também? Isso, tem. De acordo, por exemplo, no contrato por prazo determinado, se você tem uma data para ele encerrar e o contrato vai até aquela data, o empregado não recebe aviso prévio, ele não recebe multa do FGTS de 40%, mas ele recebe o FGTS, ele recebe as férias, ele recebe o 13º. Se acontecer nesse prazo aí de 3 ou de 6 meses, da empresa não ficar satisfeita com a prestação de serviço e precisar rescindir, aí no caso você tem aí uma multa proporcional, desde que estabelecida nesse contrato por prazo determinado. E o do temporário, dependendo da situação, você já pode fazer rescisão, já com as verbas estipuladas também no contrato, mas aí existe também a questão da incidência do aviso e tudo. Mas o diferencial, assim, primordial é da empresa interposta. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto.